Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí na sua vida, no seu coração, no ambiente aonde você se encontra nesta manhã de segunda-feira. Estamos iniciando aí mais uma semana, queremos agradecer a Deus pelo fim de semana que passou, pelos seus dons, pelos seus benefícios, por caminhar junto conosco, pela sua presença na nossa vida. E queremos pedir ao Senhor durante essa semana que vai se iniciando, que o Espírito Santo nos acompanhe, ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas decisões e conceda ao nosso coração a graça da conversão. Aí estamos, Quaresma, tempo propício de conversão. Você já escutou provavelmente na sua comunidade, na sua paróquia, o cântico, ou você conhece: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. É isso, esse é o período quaresmal, tempo de conversão em que nós voltamos o nosso coração, em que nós voltamos a nossa vida para Deus. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não existe pecado em que Deus não possa usar de misericórdia. Existe sim um coração duro que muitas vezes não quer pedir perdão e que se rebela contra Deus. Mas Deus é amor infinito e ternura e sempre nos perdoa. A igreja, não existe um pecado que a igreja não perdoe em nome de Deus, porque a igreja é ministra de Deus. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor vem e o Senhor nos perdoa. Nos enche com a sua misericórdia, nos enche com o seu amor. No início, então, do nosso programa, nesta segunda-feira, como você já sabe, dedicada ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz Jesus até nós, o Espírito Santo que move o nosso coração para a conversão também. Porque a conversão, ela é o quê? Ela é graça de Deus. Ninguém de nós alcança a perfeita conversão por vontade própria. Por mais que a gente coloque todos os nossos esforços por vontade própria, nós não conseguimos. A conversão é dom, é graça que Deus concede a todos nós. Por isso, iniciando o nosso programa, nós queremos pedir a presença do Espírito Santo. E ao pedir a presença do Espírito Santo, nós queremos rezar ao Espírito Santo, para que durante esses 40 dias de Quaresma, Ele ilumine o nosso coração, a nossa vida e nos conceda a graça da conversão em todas as áreas do nosso coração e da nossa vida. Reze junto comigo. Divino Espírito Santo, conselheiro e guia, neste tempo favorável da Quaresma, venho pedir a vossa luz e fortaleza. Conduzi-me ao deserto interior, para que eu possa escutar a voz do Pai. Dai-me o dom da fortaleza para superar as fraquezas e as ciladas do maligno, tornando-me firme em meu propósito de conversão. Enviai o vosso fogo sobre o meu coração, renovando-o através do jejum, da oração e da caridade. Que vossa sabedoria me ajude a distinguir o bem do mal e a viver com alegria um verdadeiro jejum que abra espaço para Deus na minha vida. Espírito de amor, transformai minha vida, para que ao final destes 40 dias eu possa celebrar a Páscoa com um coração novo e unido à vossa vontade divina. Amém. E o nosso tema nesta manhã do programa Com a Palavra é: Senhor, dai-me a graça da conversão. Mais que um tema, é uma oração. Oração que nós devemos fazer constantemente, pedindo a graça da conversão, a graça da metanoia. É isso que eu trabalhei nas minhas homilias no início dessa Quaresma. Metanoia, mudança de pensamento, do hebraico techuvá, e depois nós colocamos para o português como conversão, ou seja, voltar ao caminho que nós deixamos. Vejam, quando nós vamos a nível de catequese, nós sabemos que tudo que Deus criou é bom, belo e perfeito. Portanto, eu e você, Deus nos criou, somos bons, belos e perfeitos. O que acontece? O problema é o pecado, quando o pecado entra na nossa vida. E, inevitavelmente, ele entra. E nós, então, a nossa natureza que é bom, que é bela,
que é verdadeira, acontece o quê? A nossa natureza decaiu. E é aquilo então que vai dizer São Paulo: eu deixo de fazer as coisas que quero, o bem que quero, para fazer o mal que não quero. Ou seja, temos sempre algo que como que nos puxasse. A lei da gravidade, não é? Mas nos puxa como o pecado que vai nos puxando, essa natureza decaída. Mesmo a gente não estando, às vezes, em estado de pecado, mas a nossa natureza nos puxa para isso. Não é? Então a nossa natureza, ela está ferida por causa do pecado. Todos nós irremediavelmente, nesse instante, nesse momento, somos pecadores. Por isso, a igreja nunca vai canonizar uma pessoa viva, porque todo mundo que está vivo pode cair, você pode cair em qualquer pecado. Não é? Santa Teresa d'Ávila vai dizer que só se escandaliza de pecado aquele que não se conhece. Porque aquele que se conhece não vai se escandalizar com o pecado do outro, porque sabe que poderia cometer até mesmo coisas piores. Não é? Sabe que poderia cometer coisas muitas vezes muito piores. Então essa é primeiramente a realidade que nos cerca. Nós vivemos nesta realidade de uma natureza decaída. Não é que a nossa natureza é má, ela não é má, mas ela está decaída. E aí, quando a nossa natureza está decaída, Cristo vem com a sua graça para nos ajudar a nos levantar, a nos corrigir, a sermos melhores pessoas, a deixar os nossos vícios, a deixar o nosso egoísmo que todos nós temos. E aí então entra o papel da conversão. E nesse período que nós estamos, da Quaresma, é justamente essa oração que nós fazemos praticamente todos os dias, com palavras diferentes, na liturgia da missa, na liturgia das horas, nos salmos, mas no final das contas é essa palavra que nós podemos sintetizar o que nós pedimos durante todo o período quaresmal: Senhor, dai-me a graça da conversão. Porque é isso, nós queremos converter o nosso coração para Deus, porque o nosso coração nem sempre está convertido. O nosso coração muitas vezes é débil, muitas vezes é fraco, muitas vezes não aceita a vontade de Deus. E depois, quando a gente começa a entrar no caminho dos vícios, que são muitos e variados, inevitavelmente a gente vai fazendo desses vícios o nosso projeto de vida. O período quaresmal é o período que nós nos aproximamos então do nosso Deus. O Senhor nos olha e diz: espera, você precisa mudar de vida, você precisa se tornar uma melhor pessoa, você precisa se converter, ou seja, você precisa voltar para o caminho bom do qual você saiu. E conversão aqui não é só questão moral, né? Quando a gente fala, conversão é só questão moral, não é só isso. A conversão é parte integral de toda pessoa, entra também a moral, é óbvio, mas é parte integral de toda pessoa. É você olhar para dentro de você com a consciência de que, nem sempre eu sou bonzinho, nem sempre eu sou bonzinha, nem sempre eu faço as coisas boas como eu deveria fazer. Às vezes eu me deixo levar pelos vícios, às vezes eu me deixo levar pela bebida, às vezes eu me deixo levar por pecados relacionados à sexualidade, a tudo isso. Olhando para essa realidade, então, primeiro é a gente constatar a nossa realidade. E ao constatar a nossa realidade, então dizer, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para corrigir isso? Para ser, no final das contas, uma melhor pessoa? E para que o egoísmo não triunfe no meu coração? Porque essa é a desgraça, meus irmãos. Quando a gente se deixa levar por esses pecados, por esses vícios, a gente acaba deixando que o egoísmo triunfe no nosso coração. E quando o egoísmo vai triunfando no nosso coração, a gente inevitavelmente vai dizendo para Deus: eu não necessito de você, até logo. Porque o egoísmo, o ego, se sente Deus e acredita que pode fazer tudo, mas no final não pode. Então nós queremos pedir ao Senhor, nesse período quaresmal, esta graça da conversão. Faça os teus propósitos, se você já fez, tente levá-los adiante. Também não adianta você fazer 50 propósitos, 80 propósitos, você não vai cumprir eles. Coloque no máximo 5, 6 propósitos concretos. Sei lá o que você precisa fazer, usar um pouco menos a internet, se exercitar mais na oração, se exercitar mais no jejum,
Quais são as medidas, não é? Porque esses propósitos que nós colocamos na nossa vida são como o quê? São como antídotos que vão, ou melhor, como remédios que vão curando e que vão ajudando a nossa alma no caminho da conversão. Quando nós olhamos então para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, a gente vê essa realidade aí, né? Essa força que nos puxa para baixo, né? Que é a força da nossa natureza decaída. Cristo vem com a sua graça e nos concede então a graça da conversão. Conversão essa que não significa que vai ser uma conversão assim, pum, pronto, te dei o dom, te dei a graça da conversão e agora você é meu filho, minha filha que vai ser uma pessoa convertida a vida inteira. Não. A conversão é um processo que nós fazemos todos os dias. Desde o dia em que nós temos consciência que somos filhos de Deus, desde o dia que nós tomamos consciência do nosso batismo, até os últimos momentos da nossa vida. A conversão ela vai nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Assim como acompanhou a vida de tantos santos, assim também acompanha a nossa vida. A conversão não é uma coisa pontual. Puf, estou convertido, se acabou. Encontrei Jesus, bendito seja Deus, agora pronto. Não, a conversão é algo que ela vai acontecendo em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu dizia no início, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Exatamente. Por quê? Porque todo o tempo nós podemos voltar para o bom caminho. Em todo o tempo nós podemos voltar para a conversão. Então nesse período de quaresma não é período para a gente estar desanimado, não é período para a gente só ficar olhando para as nossas culpas e batendo no nosso peito e se lastimando e nos culpando. Não, também é período de certa alegria, porque nós sabemos que nós temos um Deus sempre disposto a nos perdoar. Meu irmão e minha irmã, não importa o seu pecado. Não fique na lama, não fique olhando para o seu pecado, não fique olhando para aquilo que te acusam. Olhe para Deus, que olha para a tua humanidade com o valor que ela tem, que te ama e que sempre te dá a oportunidade de voltar, que sempre te dá a oportunidade de voltar para o seu abraço, que sempre te dá o perdão. Aquilo que dizia o querido Papa Francisco, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que muitas vezes nos cansamos de pedir perdão. Nós vamos para um rápido intervalo, fica aqui junto comigo para a gente meditar a palavra de Deus. Antes vem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem. Estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Visorcis, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Visorcis, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão.
A cidade de São José dos Pinhais vai fazer aniversário e você da região está convidado a comemorar com missa festiva e novo show de evangelização com o padre Reginaldo Manzotti. Dia 15 de março, na Rua Voluntários da Pátria, no centro de São José dos Pinhais. Evangelizar é preciso. Transmissão para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Por definição, o impossível é aquilo que não pode ser, existir ou acontecer. Mas as definições, às vezes, apenas esperam que alguém as desafie. Porque o impossível se torna realidade quando a crença coletiva e o trabalho incansável, a força e a fé de um povo que não desiste, faz acontecer. Ponte de Guaratuba. Você acreditou, o Paraná foi lá e fez. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Em junho, venha comigo viver uma experiência de muito amor a Deus em uma peregrinação mais do que especial. Eu te levo com alegria para o coração espiritual de Portugal, em Fátima. Nós vamos também a Nazaré, Óbidos, Évora, Porto e, é claro, em toda a Lisboa, para também visitarmos o santuário e toda a devoção do nosso querido Santo Antônio. Para finalizar esta peregrinação com chave de ouro, nós seguiremos juntos para Santiago de Compostela, com aquela parcela da caminhada do caminho de Santiago que também faremos, imitando a peregrinação de tantos cristãos pelos séculos. Atenção para a data, 1º a 12 de junho deste ano. Eu então espero por você. Faça o seu contato agora conosco. Eu espero por você. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta, porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia, você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior, então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, nada televisão, não conseguia ver nada direito. Eu não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Chá com Maria, com o padre Christian Shankar. Em breve aqui, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nessa manhã de segunda-feira. O nosso tema, e mais do que tema, a nossa oração no dia de hoje, eu diria, é Senhor, dai-me a graça da conversão. É isso que nós queremos, nesse período quaresmal de 40 dias, pedir ao Senhor que nos conceda uma graça, que é a graça da conversão. Uma conversão sincera, Ele que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Nós vamos meditar o livro de Joel, profeta Joel 2:12. Joel 2:12. Antes de entrarmos no texto bíblico, tem um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou.
Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision-X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision-X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision-X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision-X, o Vision-X da TV, porque Vision-X é o X da sua visão. Vamos lá então, em Joel 2:12. Profeta Joel, ele é um pequeno livro dentro das Sagradas Escrituras, que está na área dos profetas, que contém 4 capítulos, é rapidamente. Olha aí, uma coisa boa que você pode fazer nessa quaresma. Pegar o livro do profeta Joel, nessa quaresma, ou hoje, né? Em menos de meia hora você consegue ler todo o profeta Joel. E você pode ir meditando esse profeta, porque é um profeta que realmente nos fala dessa conversão, desse Deus que é amor, e dessa nossa volta para Deus, que sempre está disposto a nos perdoar. Joel 2:12. Assim fala o Senhor: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Assim fala o Senhor: voltai a mim de todo o vosso coração. Então, quando nós pedimos a graça da conversão, nós estamos pedindo para voltar para Deus. E Deus, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, não quer um coração dividido. Deus quer o quê? Deus quer um coração inteiro. Por isso o profeta então nos coloca: voltai para mim de todo o vosso coração. Ou seja, olhando para a nossa fragilidade, olhando para o nosso pecado, olhando para as nossas fraquezas, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E eu não quero mais que o meu coração esteja apegado a esses vícios. Eu não quero mais que o meu coração esteja apegado a essas coisas ruins. Por isso eu volto o meu coração para Ti. Com jejuns, com lágrimas, porque aqui nós entramos na questão do Antigo Testamento. Uma maneira de pedir perdão no Antigo Testamento era fazendo jejum. E a igreja recuperou isso quando nos coloca o jejum obrigatório que foi na quarta-feira de cinzas e o jejum obrigatório que vai ser agora na sexta-feira santa. Justamente esses jejuns que a igreja coloca são inspirados no Antigo Testamento, que eles tinham muito mais jejum do que 2 vezes ao ano, eles faziam muito mais. Mas é inspirado lá no Antigo Testamento para dizer o quê? É uma maneira também de nós pedirmos perdão a Deus nas nossas faltas. Se você está fazendo jejum, está se exercitando nisso, não é só estética, não é só regime. Aproveite e faça disso também como uma maneira de pedir perdão a Deus. Então voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns e lágrimas. Por que as lágrimas? Porque as lágrimas representam o nosso arrependimento. Nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos, nós olhamos para a dor que aquele pecado acabou causando em nós, que aquele pecado acabou causando nos outros, que aquele pecado acabou causando numa comunidade. Então, com dor, nós também choramos com sinceridade, porque nós demonstramos e dizemos: poxa, eu não queria ser assim, mas acabei sendo. Não é? Então o profeta nos convida justamente a isso, voltar. E é isso mesmo, voltar para mim, é conversão, é isso, converter, não é? Vou converter, é um caminho, vou voltar para o caminho. E qual é o caminho que eu devo voltar? O caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho que me leva a uma realização pessoal, comunitária. Os caminhos do egoísmo e do pecado inevitavelmente sempre nos levam a questões ruins, a questões que vão nos colocando muitas vezes distante de Deus. E o problema é que quando nós nos distanciamos de Deus, então nós entramos na nossa ruína, então nós entramos na nossa não realização. E o caminho da conversão nos convida justamente isso, a abraçar então
esse caminho de vida. E não nos desesperar também diante das nossas falhas. Essa é uma coisa também, né? A gente não pode ficar desesperado diante das nossas fraquezas. Não podemos nos desesperar. É todo um processo de autoconhecimento. Eu me conheço e eu sei como são as minhas falhas, eu sei como são as minhas fraquezas. Não vou me desesperar, porque muitas vezes quando nós começamos a meditar relacionado às nossas fraquezas, relacionado aos nossos pecados, a gente acaba caindo numa desesperança ou num desespero. Não. Porque quando eu medito, eu nunca posso meditar só sobre o meu pecado. Eu não posso meditar só sobre as minhas faltas. Eu também devo meditar sobre o quê? Sobre a misericórdia de Deus. Voltai para mim de todo o coração. Por que Deus está pedindo que eu volte para Ele? Porque Ele deseja me perdoar. Se nós ficamos só no marasmo das nossas faltas, das nossas culpas, obviamente que a gente vai cair num pecado, vai cair num desespero total. Mas a gente olhando para o estado que está o nosso espírito, para o estado que está o nosso coração, nós clamamos então o perdão de Deus, nós clamamos a misericórdia de Deus. E aí, com esses passos, nós começamos o caminho da conversão, que não significa que seja um caminho fácil, não é um caminho fácil o caminho da conversão. O caminho da conversão é algo que a gente tem que fazer, é tijolinho por tijolinho, é pouco a pouco, é passo por passo, né? Ninguém faz o caminho da conversão com carro a 120 por hora. Não, o caminho da conversão nós fazemos o quê? É cada dia, passo por passo, tentando nos tornar uma melhor pessoa para nós, para o outro e consequentemente para Deus, renunciando aos nossos vícios, renunciando. Às vezes a gente precisa até renunciar a coisa boa para poder melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, renunciando também, às vezes, se for necessário, coisas boas. Renunciando, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que seja coisa boa, mas no final das contas não é. E se deixando abraçar pelo amor de Deus. Muitas vezes, nós temos dificuldades em entrar no caminho da conversão porque não nos deixamos abraçar pelo amor de Deus. Nos deixamos abraçar por outros amores que existem aí pelo mundo. Outros amores do ter, do poder, do prazer. Quantos de nós, muitas vezes, iludidos por esses amores, acreditando que o poder pode me dar isso, então eu vou atrás do poder. Acreditando que o ter, quanto mais eu tenho, é melhor. Acreditando que os prazeres, os vícios do álcool, os vícios da questão da sexualidade, os vícios da língua e tantas outras coisas, acreditando isso vai me dar, isso vai me levar a uma realização. Não nos leva a uma realização. Porque são amores, são vícios disfarçados, melhor dizendo, de amores, em que nos levam a um caminho de frustração. Então nós precisamos abrir o nosso coração também para o amor de Deus. E eu estou falando aqui para você, não significa que já o meu coração está totalmente aberto para Deus. As palavras que eu falo aqui, em primeira instância, elas são para mim mesmo. Porque todos nós necessitamos justamente disso, de abrir o nosso coração para que o amor de Deus possa reinar e possa exorcizar esses supostos amores que por aí andam no nosso coração, mas que ao final das contas não vão nos levar a um caminho de conversão, de realização pessoal. Então, é isso que nós queremos pedir, a graça da conversão. Só você sabe o que você precisa mudar de vida. Só eu sei o que eu preciso mudar. Só eu sei os caminhos que eu posso empreender, só você sabe os caminhos que você pode empreender. Então comece hoje, meu irmão, comece hoje, minha irmã. Olhe para dentro de si e diga o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer para mudar, para ser uma melhor pessoa. O que eu preciso fazer para melhor amar a Deus, para melhor amar os meus irmãos. Quais são os vícios, quais são as coisas ruins que eu preciso deixar de lado, literalmente. Às vezes são vícios, às vezes é o vício, é o poder, é o ter, às vezes é a difamação. Quanta gente difamando os outros em redes sociais, quanta gente manchando a imagem do outro também, através de postagens, através de tantas coisas nas redes sociais, a intolerância, enfim. São muitas as coisas aqui que poderíamos estar citando. Quais são as coisas, então, que eu preciso concretamente fazer para fazer isso, voltar o meu coração para Deus e receber o amor de Deus e permitir que o amor de Deus preencha o meu coração, permitir
que o amor de Deus preencha a minha vida e me faça cada vez mais uma boa pessoa. Me faça sempre estar cheio do seu amor e da sua graça. É isso então que nós queremos pedir. E mais uma vez, Senhor, dai-me a graça da conversão. Porque conversão, como eu dizia no início, é graça, é Deus que concede. E Ele sempre está disponível para nos dar a conversão. Vamos concluindo então o nosso programa e nós queremos rezar. Rezar aqui diante da cruz, essa cruz que simboliza a vitória de Cristo, mas que também simboliza o preço dos nossos pecados, o amor dele por cada um de nós. Nós queremos então rezar e pedir ao Senhor que nos conceda sempre essa graça, a graça da conversão. E nós vamos rezar juntos com essa oração que foi escrita pelo cardeal Newman, São John Newman, que agora é doutor da Igreja, há pouco tempo foi proclamado doutor da Igreja e padroeiro da educação católica pelo Papa Leão. Meu Senhor Jesus, Tu, cujo amor por mim foi grande, a ponto de fazer-te descer do céu a fim de me salvar, mostra-me, querido Senhor, o meu pecado. Mostra-me a minha indignidade. Ensina-me a arrepender-me sinceramente. Perdoa-me na Tua misericórdia. E te peço, meu querido Salvador, que tomes posse da minha pessoa. Só o Teu perdão pode fazê-lo. Não posso salvar-me sozinho. Não sou capaz de recuperar o que perdi. Sem Ti, não posso voltar a Ti, nem agradar-te. Se apenas contar com as minhas forças, irei de mal a pior. Fraquejarei completamente, endurecerei por negligência. Farei de mim o centro de mim próprio, em vez de fazê-lo em Ti. Adorarei qualquer ídolo moldado por mim, em vez de Te adorar a Ti, o único verdadeiro Deus, o meu Criador, se não o impedires com a Tua graça. Ó meu querido Senhor, escuta-me. Já vivi o suficiente neste estado, a pairar indeciso e medíocre. Quero ser o Teu fiel servidor. Não quero mais pecar. Sei misericordioso para comigo. Torna possível pela Tua graça que eu seja quem sei que devo ser. Amém. E eu invoco a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com um bom dia evangelizar.